Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 10, 13 e 16. Levaram as crianças para que Jesus tocasse nelas. Os discípulos, porém, repreendia as pessoas. Vendo isso, Jesus ficou indignado. Ele disse: deixe as crianças vir a mim e não o embarace, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes à criança. E eu lhe garanto que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Abençoando-lhe as crianças, impondo-lhe as mãos sobre elas. Jesus aqui faz um gesto que era proibido no judaísmo. Crianças e mulheres não faziam parte da comunidade. Fazia, mas não levantava a voz, não tinha vez, porque as mulheres eram propriedade e as crianças não sabiam nada. Então, por isso que ele deixa as crianças, e os apóstolos repreendem justamente por isso. Ele diz: deixa as crianças vir a mim e não o impeça, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem criança. E quem não tomar o reino de Deus como criança não entrará nele. Quando é que você vai ser criança? O Senhor está falando, está botando as crianças para cima, está dizendo que elas vão crescer e um dia elas vão ser gente grande, então elas já são pessoa. A criança, ele já é pessoa desde a concepção, nos primeiros dias da concepção, ele já é pessoa. Já tem alma, já tem anjo da guarda, já tem tudo. Mas a vida, as crianças tomam decisões? Não. Toma nas brincadeiras deles. Hoje nem brincar as crianças brincam mais, né? Não existe, acabou as brincadeiras de criança. Então as crianças já estão adultas desde que nascem. Quem administra o mundo são os adultos. Não são as crianças, não são os jovens, são os adultos. Os jovens estão no tempo das descobertas, está no tempo de viver. E eu quero me dirigir aos jovens dizendo: olha, Deus espera muito de vocês, porque vocês serão o futuro. O cristianismo não tem uma caminhada longa se depender dos velhos, dos adultos que andam muito ocupados, correndo atrás dos seus bens e das suas propriedades. E acumulando dinheiro para colocar na bolsa de valor, para comprar ação no banco e para tantas outras coisas, e cada um correndo atrás mais do que o outro. Isso é pecado? Não, não é pecado. Conquanto que seja honesto, teu trabalho é santificado. Só é pecado quando ele é desonesto. Mas nós podemos perguntar: quem que é honesto hoje? E eu vou fazer aqui uma pergunta para todos. De novo, vou incentivar os jovens. Deus espera muito de vocês, porque a igreja da juventude de hoje pode ser que seja uma igreja amanhã bem diferente da que nós vivemos hoje. O mundo será diferente. Na história do mundo e na história do Brasil, sempre foram os jovens quem fizeram mudanças. E não preciso nem voltar lá no tempo dos tenentes, mas nós temos nos anos 60 a decisão dos jovens que se libertaram dos seus pais. E a princípio foi uma coisa muito boa. Libertaram porque eles eram escravos dos próprios pais, mas se libertaram. Só que junto com essa liberdade veio uma coisa chamada libertinagem. O que foi bom a princípio contagiou depois.
E é a maioria desse pessoal que hoje que são os administradores do mundo. Nós fizemos uma confusão muito grande sobre fé. E eu faço aqui uma pergunta. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, onde está a sua fé? A sua fé é uma consciência de fé ou é uma fé superficial? Ninguém joga semente na terra. Jesus fala muito de semear, mas não joga na terra a semente, porque se jogar água vem e carrega. Então ela é plantada, coberta, para depois ela brotar. Se a semente não morre, o broto não sai. Então a vida cristã é o mesmo jeito, você tem que morrer. O significado do batismo é esse, morrer para uma coisa e sobreviver para outra. Mas como nós somos batizados criança, nós não temos a capacidade de lembrar, eu já sou batizado. Eu não posso, eu não sou uma folha seca ou uma palha que alguém vai me levar para onde quer. Como cristão eu tenho dignidade. Eu não importa o tamanho do título que a pessoa tem, não me importa os diplomas que ele tem, não me importa quantos siglas ele tem, com quanto que se for a autoridade que eu devo obedecer, eu vou obedecer, mas nunca submisso, porque eu tenho dignidade. Só eu? Não, todo mundo tem dignidade. Qual é o primeiro dever do pai e da mãe com a sua casa? Os dois cônjuges, quando casam, eles são uma família? Não. Quando termina, que celebra o matrimônio, agora eles têm um lar. Ele só vai ser uma família quando nasce a primeira criança. Agora sim. A família é pai, mãe e filho. Os outros são parentes. Não são família, são parentes. Então nós temos parentes preciosos, que são os nossos avós, os tios, Uma outra pergunta que eu faço para vocês, que há uma confusão, Maria teve mais filhos, José tinha mais filhos? Não tinha. Só teve Jesus. Mas por que José tinha 3 filhos? Não. José tinha uma carpintaria de sócio com seu irmão Cleópatra. E Cleópatra tinha 3 filhos. Um chamado Judas, o outro Diácono e uma filha chamada Maria. Como é que essas crianças chamavam José? Uma vez que era tio e morava com eles. Naquele tempo eles não tinham a separação nossa, tio, primo. Ou era irmão, ou não era nada. Então os filhos de Cleópatra chamavam José de pai. E até gostava muito mais de José do que do próprio pai. Porque o pai ficava o tempo todo com eles e José, como era solteiro, o serviço de fora ele que ia fazer. E quando ele voltava, os sobrinhos faziam uma festa danada e chamava de pai. E essas mesmas pessoas, mais tarde, já Jesus na sua missão, aparece como irmãos de Jesus. E eram irmãos, porque naquela localidade, naquela cultura judaica, eles eram irmãos, eram parentes. Então, essa é a confusão que tem não é que está na Bíblia essa confusão, é pessoas mal intencionadas, que não lê direito os textos, depois, mesmo lendo o texto, se você não entendeu, procura na história que você vai descobrir tudo. Mas volta a perguntar, meu irmão e minha irmã, onde é que está a sua fé? Você tem uma fé, uma consciência de fé ou uma fé superficial? Em quem é que nós devemos ter fé? Preste bem atenção, que nós não vamos ensinar as pessoas a ser rebelde. O filho obedece o pai e a mãe. A mãe hoje não é submissa o pai como era até há poucos anos, mas são parceiros, amigos, e os filhos têm que sentir essa união do pai e da mãe,
porque os dois abençoam. E é com um sacramento só, o sacramento do matrimônio. Mas e se não for casado? Não importa. Se a criança nasceu, ela vem de Deus. O batismo já é para isso. Casado ou não casado, batiza-se a criança para que ela se torne cristão, não importa. Existem 3 casamentos. Um é o casamento natural. Quando 2 pessoas se unem entre si, eles já se casaram. Bom, mas agora, né, pegou moda, eu fico com um, aí fico com outro, aí fico bagunçou o coreto, mas já é um casamento. Porque um já tem intimidade com o outro, já conhece o corpo do outro, então ele já casou. Aí depois vem os casamentos da legalidade. O casamento do cartório é novo. Quando eu era criança, na minha terra, o casamento do cartório não era considerado. Quem não era casado na igreja, na minha terra se chamava de amancebado. E era pessoas que era diferenciado dos outros. As mulheres na Semana Santa, não importa se o marido era rico, tinha que pedir esmola para comer aqueles dias, porque ela não podia comer o pão do marido. Era uma cultura que não tinha nada a ver com a religião, mas era a fé daquele povo. A sua fé é fé ou é crendice? Você acredita em ferradura? Você acredita em olho não sei de quê? Você acredita em saravá, em feitiço, em macumba? Porque nós temos católico até hoje assim, que é católico, vai na igreja, mas vai em tudo que é lugar. Isso é deformar a imagem e semelhança de Deus que você é. Não tenho nada contra as pessoas que fazem suas patifarias, mas não faz parte da vida do cristão. O cristão tem que crer em Jesus, ele crê em Jesus e somente em Jesus. Não é nem na igreja. A igreja, nós se juntamos para prestar culto ao Senhor hoje. Eu já fui para a missa, acredito que a maioria já foi, porque ali é o lugar que nós nos encontramos, de modo particular no domingo. A celebração dominical tem uma grande importância na nossa vida e na vida do Senhor. Ele quer ver seus irmãos reunidos. Mas a sua fé depende dos ventos que passam, depende do que acontece com você. Se ainda for assim, é superficial. Nós precisamos ter uma consciência de fé. Eu fui batizado no 8º dia. É claro que eu vivi a minha vida toda no meio de tudo que é tranqueira. Meu pai e minha mãe eram separados e eu vi de tudo na minha família. Ia atrás de macumba, ia atrás de... Só que eu nunca fui. Depois eu saí com 17 anos de casa, nunca fui atrás dessas porcarias. Ia na igreja, mas também não era lá essa fé toda. Mas a minha juventude eu fui pautado para cuidar de mim. Eu só me preocupei, já era Deus que me conduzia. Cuidar de mim, para eu não cair em coisas. Eu tinha amigos que faziam baderna, tudo que é jeito, me chamavam, eu falei, não. Eles, qualquer coisa, tinha quem defendesse e eu não tinha. Eu sabia que era só eu mesmo, tinha que me defender. Ou seja, o Senhor já estava me preparando para isso. Hoje eu acho doído quando eu vejo o filho e a filha com vergonha do pai e da mãe. Hoje é massa. Vocês são muito cafona, vocês não sabem. O tempo passou, a fila anda e o pai e a mãe aceitam. Bem empregado. Teu filho é teu filho. Não importa a idade dele. Nem depois de adulto, nem depois de emancipado, ele continua devendo obediência aos pais. Porque ele precisa da bênção do pai e da mãe. E o pai e a mãe abençoam. E os dois abençoam, a bênção vem acompanhada, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E a sua fé? A nossa fé não pode ser superficial. A nossa fé tem que ser em Jesus Cristo, sabendo que é Ele que vai me salvar, sabendo que é Ele que vai salvar você.
E para que nós vamos na igreja? Porque Ele quer que nós vamos na igreja. Foi lá, naquela igreja, que nós fomos batizados. Mas eu não fui batizado em nome da igreja, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós temos um hábito. A nossa igreja, palavra errada. Minha igreja, palavra errada. Eu sou igreja. Não, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Não é do bispo, não é do padre, eles estão lá para administrar. A igreja é de Jesus e não é minha. Eu sou igreja. Nós somos igreja. Não, nossa igreja. Não, não tem a nossa igreja. Nós somos igreja. Também não somos a igreja. Nós somos igreja. Veja a diferença. Porque quando nós usamos nós somos a igreja, nós já tornamos maior do que a instituição. Não, nós somos igreja. Eu sou igreja. Porque eu fui batizado naquela igreja, mas eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha fé cresceu. Que jeito? Meu tempo de jovem, eu pouco ia na igreja. Mas como eu já falei aqui, eu morei 3 anos e meio com um pastor da Assembleia de Deus. E nós era amiguíssimo. E somos até hoje. Só faz muitos anos ele mudou para um lugar distante. E faz muitos anos que a gente não se vê. E ele não me levou para a igreja dele. Eu não fui. E eu era jovem. Mas eu não fui. Eu tinha consciência que eu tinha sido batizado. Eu tinha consciência que eu só não era cristão porque aqui na época vinha um padre uma vez por mês. Então o dia que dava certo eu ia. Só aos 23 anos é que eu fui começar já casado, né? Casado no cartório, mas tinha casado na igreja. Para que serve o sacramento? Para unir e ninguém se separar. Você faz juramento, não é obrigado a fazer. Mas Jesus fala no livro de Mateus: não jure nem pelo céu e nem pela terra. Não jure por Jerusalém, que é a cidade dos grandes reis. Não jure pelo céu, que pertence a Deus. Não jure pela terra, que é escabelo dos teus pés. Mas se fizer um juramento, cumpra com o seu juramento. Você, esposo, esposa, alguém obrigou vocês a fazer jurar um para o outro? Aí misturaram a fidelidade. A fidelidade é a Deus. Nós temos que ser fiel a Deus. E o que faz os dois cônjuges quando se casam? Ser honesto um com o outro, ser grato, um depende do outro, até porque nos tornamos uma só carne. Isso Jesus deixou bem claro, já na criação Deus já fez. E Jesus diz, olha, quando se casam os dois são uma só carne. Ah, mas isso é coisa que Jesus falou, nós não estamos mais nesse tempo. Não está não? Então vamos ver. A criança recém-nascida e os cônjuges se querem separar. Vamos pegar a espada do rei Salomão e partir a criança no meio, cada um fica com um pedaço, já que queremos separar? Faz isso? Não, né? Não. Tá aí. Os dois são uma só carne. E o objetivo do casamento é outro juramento que os dois fazem. As bênçãos são diferentes. A mãe tem uma benção e o pai outra, depois tem a benção dos dois. Mas aonde é que está? Os dois são uma só carne. Quando nasceu a primeira criança, eu quero saber como é que você reparte. Essa parte é minha, aquela é tua. É ou não é uma só carne? Ah, eu quero me separar, mas o filho fica comigo. Não, ele vai ficar comigo, porque eu sou mais importante. Não porque eu tenho mais poder. E aí vai para os tribunais para decidir. Para que casaram? São Paulo fala disso. Para que casaram? Casamento não é uma moda. Casamento é um compromisso que você faz com a sua esposa faz o compromisso com você, e ainda junta as duas famílias,
E ainda envolve a comunidade, porque não é... eu quero o padre, casei com o padre. Que padre? O padre não casa com ninguém. O padre assiste o casamento como todos os convidados. O padre ou o diácono, né, que hoje é reservado ao diácono, que não tem salário, o que é que ele vai fazer? A benção final. Essa benção é da igreja, não é dele. É o que ele faz. O casamento, quem casa é vocês. Quem fala um para o outro é um que se compromete com o outro. Quem faz o juramento são vocês, não é o padre que faz, não é o diácono que faz esse juramento. Então, como que é a sua fé? Para ser... A fé tem que ser como criança, mas tem que ser firme e segura. Vocês já viram o que é que acontece com as crianças? Elas estão brincando, dali a pouco um briga com o outro, a brincadeira se acaba. Dali a pouco eles estão juntos de novo. E adulto faz isso? Agora mesmo eu estava saindo da igreja, passei por uma pessoa e cumprimentei e falei bom dia, né? E outra hora era uma pessoa que amiga demais. Dei bom dia, mal é mal respondeu e torceu a cara. Adulto, né? Não perdoa. E até não tem nenhuma ofensa. É só amizade, você não tem compromisso, nunca tive compromisso com a pessoa, era uma simples amizade. Não fiz nenhum compromisso com ela, não magoei ela em nada, então, problema dela. Então, mas nós cristãos, tudo que a gente faz é para... Eu comecei algo aqui, algo pequeno, mas antes de começar eu tenho que saber que eu vou começar aqui. E eu aprendi com a igreja que tem que saber onde vai esse negócio. Porque senão não adianta você começar. Então assim é o sacramento do matrimônio. Não é um modismo, não se casa por moda. Você tem que casar, até porque hoje só casa porque querem mesmo, né? Do jeito que está fácil de viver. Mas você tem que casar já sabendo que só quem vai separar é a morte. Não há divórcio na igreja. O divórcio veio, inventaram, mas na igreja não serve, porque o sacramento é dogma de fé. E quem celebrou, quem te deu o sacramento, não pode tirar. Porque o sacramento foi instituído por Jesus, todos eles, né? Então, a minha fé não pode ser superficial. A minha fé não pode ser devocional. Eu fui criado num lugar que a fé era devocional, por falta de padre, por falta de... A igreja não era organizada, e as pessoas tinham devoção com santo, e eles não falavam em Deus, falavam daquele santo. Um era de São João Batista, a outra era de São Pedro, a outra era de São Santo Antônio, e daí por diante. Então era uma fé fragmentada. Não é a fé que nós temos hoje. Hoje a igreja está organizada nos 4 cantos do mundo, em qualquer língua. A liturgia daqui é a mesma que celebra no Japão. Com a diferença que no Japão, ou foi ontem ou vai ser amanhã, né? A diferença é de 24 horas. Mas nos outros países a diferença... Mas a liturgia que celebra aqui, celebra no Nordeste, celebra na China, celebra em qualquer lugar, nos Estados Unidos, é tudo a mesma liturgia. A igreja fala a mesma língua em todo lugar. É liturgia. É o mesmo evangelho, é as mesmas... Salve se é o dia do padroeiro, que aí pode mudar a liturgia. Mas no tempo comum, fora disso, não tem, é igual em todos os lugares, onde estiver celebrando é igual. Mas eu vi aqui hoje, o meu objetivo é mexer com a nossa fé. A sua fé já é alicerce, já é uma consciência de fé, ou ainda é superficial? Que alguém vai passar na sua casa e falar 2 versículos da Bíblia e pronto, você vai embora com ele, porque... E onde estava a tua fé outrora? Aí dali 6 meses você vai ler a Bíblia, e dali 6 meses você já sabe ler a Bíblia e vem aqui pregar o Evangelho para mim. Venha. Venha que aí eu vou mostrar para você o que é fé. O que é a palavra de Deus. Eu desafio, venha, vá para uma igreja qualquer, vai ler a Bíblia e venha com 6 meses aqui me dar aula de Bíblia, que você vai topar.
Muitos já vieram e já toparam, né? O que é que falta para você ser melhor do que eu? Você tem mais estudo que eu? Você tem mais conhecimento do que eu? Jesus te ama como a única pessoa do mundo. O amor de Jesus não é igual para todo mundo. É único. O amor de Deus é único. Você é filho único. Como Jesus é o primogênito de Deus, você tem o DNA de Deus. E Ele te ama como único. Lembra daquela palavrinha que os jovens que muitos usaram? Meu pai e minha mãe me fizeram, Deus jogou a fama fora. É justamente isso. Não tem duas Maria igual. Não tem dois Manuel igual. Não tem dois... São parecidos, mas nunca igual. Hoje nós temos aí o DNA para provar isso. E agora nós temos mais outro conhecimento. Todo ser humano tem o DNA de Deus. Todo. O que crê e o que não crê. O que aceita e o que não aceita. O incrédulo e o herege. O crente e o não crente. Alguém, eu converso para ele, você é o quê? Ele fala assim, eu sou evangélico. Eu falo para ele, e eu não sou? Aí eu não sou evangélico. Você é e eu não. Você é protestante, rapaz. Essa é a palavra certa, né? Não adianta fragmentar e vir dizer, caçar um nome bonito para coisa que não é tão bonita assim. Eu sou evangélico, só que eu sou católico. Eu leio a Bíblia. E eu entendo, eu conheço. Mas a palavra de Deus não só está na Bíblia. A Bíblia veio aparecer na igreja por volta do 4º século, já no final do 4º século, e ainda não estava pronta direitinho, porque faltava capítulo e versículo, que quem colocou foi o padre Langart e um cardeal. Uma pena que eu não lembro agora o nome do padre, do cardeal, mas é um padre pôs capítulo e o cardeal colocou versículo, sendo que São Jerônimo já tinha traduzido do grego para o latim. Mas São Jerônimo traduziu os documentos do jeito que estava, não era Bíblia. Não... Hoje, quando fala a palavra Bíblia, nós já se pensa, Jesus tinha umas quantas Bíblias? Jesus não tinha Bíblia. Os cristãos dos apóstolos não tinham Bíblia, os cristãos até o 4º século não tinham Bíblia. E quando a Bíblia apareceu, ela era escrita à mão. Só veio surgiu uma Bíblia quando apareceu o papel. Da onde veio o papel? Da China, e era caríssimo, porque os escritos eram em couro. Quando São Jerônimo traduziu, foi para a Grécia traduzir os documentos do Antigo Testamento para o latim, ele não tinha papel. A Bíblia só foi surgir quando apareceu o papel, e era caríssimo. Surgiu na China. Então foi quando a Bíblia apareceu. E ainda era à mão. Era com quase 1 metro de tamanho, por não sei quanto de altura, e era pesada e era grande, porque era escrita à mão. E demorava, cada versículo era demorado para escrever, porque tinha que escrever e tinha que esperar a tinta secar. Um outro dia eu vou falar aqui sobre como depois surgiu a imprensa, que não era imprensa ainda, né? Aí foi onde a Bíblia foi diminuiu de tamanho, né? Mas a primeira Bíblia que se saiu intacta, com os livros canônicos e deuterocanônicos, foi em latim. Intacta, com 73 livros. Tem uma diferença, uns são canônicos, outro deuterocanônico, mas os dois são inspirados. E aí surgiu uma Bíblia escrita em grego com 66 livros. Mas essa Bíblia foi antes da reforma de Lutero. Não foi Lutero que fez isso. Lutero pura e simplesmente traduziu um Novo Testamento para alemão. Traduziu só. Gente, obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que o meu tempo está acabando. Um ótimo domingo para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.